Tem uma perguntinha aqui importante, perguntando o seguinte: o que é a doença imunodeficiência Alpes? Então, imunodeficiência Alpes é a sigla para uma doença chamada síndrome linfoproliferativa autoimune. Ela, bem, na verdade, é uma doença de origem genética, hereditária, uma doença rara, é importante a gente deixar bem claro. Existe inclusive até um site muito bom, depois eu ia pedir para o Daniel ver se ele conseguiria colocar aí, chamado Orphanet, www.orpha.net. Esse Orphanet, você vai encontrar muitas informações sobre doenças raras, que são mais de 8.000 tipos de doenças raras, e é impossível qualquer profissional de saúde ou também o paciente conseguir informações e saber de cor dos seus problemas, e se não tiver realmente um catálogo, como no caso é o Orphanet. O Orphanet, ali você vai encontrar muitas informações sobre quadro clínico, sobre sintomas, sinais, sobre diagnóstico, sobre profissionais, serviços de referência. Vai encontrar muita coisa boa nesse Orphanet, tá bom? Então é uma síndrome linfoproliferativa autoimune. Ela é uma doença de caráter genético, hereditário, e ela está justamente relacionada com uma dificuldade na apoptose dos linfócitos, ou seja, os linfócitos não conseguem morrer adequadamente, e aquilo ali acaba levando uma hiperreatividade do sistema imunológico. E ela é muito comum na primeira década de vida, né? Então é um diagnóstico diferencial para a imunodeficiência primária, os vários tipos de imunodeficiência primária. E quando o paciente ele pega uma criança com aqueles gânglios aumentados, né, muitos gânglios pelo corpo aumentados, que a gente chama de adenomegalia, e é uma adenomegalia que de certa forma não tem nenhuma influência com uma doença mais grave, a chamada adenomegalia benigna, né, que não teria influência com uma doença linfoproliferativa, e ao mesmo tempo, quando ele tem também um baço aumentado, a chamada esplenomegalia, e também alterações hematológicas autoimunes, as citopenias autoimunes, realmente são indícios de que ele possa estar desenvolvendo essa doença Alpes, ou a síndrome linfoproliferativa autoimune. O grande problema da síndrome linfoproliferativa autoimune é que ela acaba fazendo com que o paciente fique mais propenso a desenvolver os linfomas. Linfomas que são doenças do sistema de maturação imunitária secundária, né? Então você tem um aumento justamente você tem uma alteração desse órgão linfóide secundário de maturação, causando linfoma e consequentemente causando problemas extremamente sérios, levando inclusive à morte por causa de infecções recorrentes, né? O paciente acaba tendo uma diminuição da imunidade. Existe um outro fator também que eu esqueci de falar, que é importante, né, que certamente seu médico deve pedir, médico imunologista ou hematologista, que é a dosagem de linfócitos, os chamados linfócitos TCD3, linfócitos T totais, o linfócito TCD4, que é o linfócito helper, né, que ele está aumentado. Como existe essa dificuldade da morte do linfócito, então a gente acaba tendo um aumento desses linfócitos, e também o linfócito TCD8, que é o linfócito T citotóxico, tá bom? Então o linfócito T total, que é o CD3, vai estar aumentado, CD4 também aumentado, CD8 também. Então a doença Alpes é isso. É uma doença rara, é difícil, eu particularmente até agora não peguei nenhum paciente na minha carreira profissional que tem esse tipo de doença, mas é importante, né, já que existe uma suspeita, e você me mandou essa pergunta, existe uma suspeita sobre a doença Alpes, é importante que muitas pessoas fiquem alertas, porque certamente uma pessoa que tem essa doença, ou uma mãe, ou um pai que tem a suspeita que o filho tem uma doença, ele vai poder assistir esse vídeo e se informar melhor, tá bom? Mas assim, busque o site, só terminando, busque o site chamado Orphanet, OREPHA-NET, e de certa forma tente se informar mais, que lá tem informações muito precisas, não só informações técnicas, mas também informações relativas a centros de tratamento e profissionais qualificados para tratar, tá bom? Obrigado pela sua pergunta.